Quando ouvimos o Evangelho, chega um momento que a mensagem ela é confrontadora ao nosso coração. Quando você recebe essa mensagem que te confronta, qual é a sua atitude? No Devocional 22 da nossa série Coração em Chamas, nós vamos falar sobre a hora do confronto. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do versículo 21, diz assim: Mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele! Mate-o, porque ele não merece viver. Aqui, a partir desse ponto, nós vemos que a narrativa de Atos, ela se concentra no apóstolo Paulo, na sua prisão, no seu julgamento e nas suas transferências para julgamento. Nessa ocasião, Paulo foi agarrado no templo e estava sendo preso. Enquanto ele estava sendo levado para a prisão, um guarda permite que ele fale. Enquanto ele está apresentando a sua defesa, ele conta a sua história de conversão. Ele vai dizer, olha, eu sou judeu, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu sou ortodoxo, eu tive uma experiência com Jesus a caminho de Damasco, enquanto eu estava com cartas das autoridades para trazer pessoas presas, cristãos presos. Nesse momento eu tive uma experiência com Jesus, uma luz brilhou, eu ouvi a voz do Senhor. Um homem chamado Ananias foi até a minha casa, ele orou por mim, eu recuperei a visão. E enquanto ele está narrando o seu testemunho, enquanto ele está falando sobre o que aconteceu com ele, as pessoas estavam ouvindo. Mas chega um momento em que ele fala sobre o seu chamado para evangelizar os gentios. E é nesse momento que os judeus ficam enfurecidos, se revoltam contra Paulo e agridem ele mais uma vez. Nós vemos aqui a resistência do ser humano quando uma mensagem, uma palavra confronta o seu sistema de crença. Aqui eles agiram com ira, com revolta e até mesmo com violência por causa das palavras do apóstolo Paulo. Mas é certo, queridos, que sempre ao nos expormos ao Evangelho, nós seremos confrontados em nosso sistema de crença, na forma como pensamos, na forma como vivemos, administramos a vida, as finanças, as relações, os relacionamentos. Nós vamos ser confrontados pela palavra, pelo Evangelho, porque o Evangelho não é um número ideal para o nosso pé, como se fosse um calçado feito sob medida. O Evangelho ele é desconfortável. Ele gera pressão, ele gera desconforto e ele não se adapta à nossa forma de pensar. Somos nós que precisamos nos moldar ao Evangelho. Por isso que o Evangelho ele confronta. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Romanos, vai dizer, olha, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É justamente o confronto que faz com que nós possamos desconstruir estruturas de pensamento e reconstruir com base na palavra. Chegou um momento no Evangelho, lá no capítulo 6 de João, em que Jesus também está pregando e a sua mensagem se torna dura. A Bíblia diz que muitos discípulos pararam de seguir Jesus a partir daquela palavra. Jesus olha para os seus discípulos mais próximos e diz assim, vocês também não vão querer ir juntamente com os outros? Vocês também não querem me abandonar? Pedro vai olhar para Jesus e dizer assim, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo, por mais que o discurso é duro, por mais que a mensagem confronte, nós não temos para onde ir, para quem ir, não temos um lugar para ir, porque o Senhor é quem tem palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo, é justamente esta palavra que precisamos. É o Evangelho que nos confronta, que nos transforma. É a mensagem que nos leva ao arrependimento, que de fato muda as nossas vidas. Então sim, o Evangelho vai confrontar você no seu sistema de crenças.
O Evangelho vai confrontar você no seu sistema religioso. O Evangelho ele vai confrontar o seu pecado. E esse é o momento que você precisa ter a atitude como a de Pedro, dizer: eu sei que é pesada essa palavra, mas não há para onde ir. Essa palavra precisa entrar no meu coração e produzir vida, produzir mudança. A minha oração é para que você abra o seu coração para o Evangelho de Jesus, o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que transforma a sua vida. E no momento em que você ouvir esse Evangelho e ele for confrontador, deixe-se ser quebrado, se deixe ser quebrado, confrontado, moldado pelo Evangelho. Não resista, assim como esses homens em Atos dos Apóstolos fizeram. Não fuja, assim como alguns dos discípulos de Jesus fugiram. Deixe a mensagem confrontar o seu coração, porque é ela que vai mudar a sua vida. Então, abra sua mente, abra o seu coração, receba o Evangelho transformador de Jesus e diariamente seja impactado por essa mensagem. Eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Sabemos, Deus, que o Evangelho nos leva a um confronto. Muitas vezes somos confrontados em nossa forma de pensar, agir, sentir. Ó Deus, e queremos, nesse momento, abrir o nosso coração para isso. Deus, todas as vezes que pecarmos, que nos deixemos ser confrontados, ó Deus, pela mensagem que confronta o nosso pecado e que nos leva ao arrependimento. Ó Deus, nos ajude a perdoar quando somos ofendidos. Nos ajude, Senhor, a sair da nossa zona de conforto e não vivermos rendidos aos nossos próprios pensamentos, mas que possamos nos render ao Senhor, ao seu Evangelho e por meio da sua palavra, sermos transformados dia a dia para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.